Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora do esporte. O Esportices Blogcast presta serviço à grande torcida rubro-negra e inicia sua série de entrevistas com os candidatos à presidência do clube no biênio 2021-2022. Para começar, estamos recebendo aqui o candidato Eduardo Carvalho, candidato pela chapa 4, Uma Razão para Viver. Aqui é o Gustavo Militão. Para me ajudar na condução dessa entrevista, está aqui a Gabriele Martins, que é integrante também da nossa equipe do Esportices Blogcast e estudante de jornalismo. Além, claro, também torcedora do Leão e bastante preocupada com o futuro do clube após todo esse processo eleitoral. A entrevista ela vai ser de 40 minutos com cada um dos 4 candidatos que vão participar dessas eleições, mas a gente não vai ser tão rigoroso, né, de terminar o papo no tempo exato. Afinal, a gente está num podcast que permite a gente essa sobrinha de tempo e também a gente vai ter uma última pergunta no final que vai ser feita em comum a todos os candidatos, que não contará no tempo. Então, o candidato fique à vontade para administrar seu tempo. Quando chegarmos ou passarmos os 40 minutos, eu aviso e também a gente vai ter a tolerância. Se você tiver concluído alguma resposta, a gente espera, não tem problema nenhum, a gente fecha aqui. Então, vamos nessa, vamos começar então o nosso debate. Seja bem-vindo, Eduardo. Prazer ter você aqui no Rádio Esportices. Muito boa noite a todos, nação rubro-negra, sócios e sócias do Esporte Clube do Recife, meus amigos e minhas amigas do Movimento Uma Razão para Viver. Para mim é que é um prazer, uma satisfação estar com vocês aqui do Esportices, Gustavo, Gabriele. Estou à inteira disposição de vocês para vocês perguntarem o que vocês quiserem, da forma como vocês desejarem. Muito obrigado, Eduardo. Prazer nosso. A gente que agradece aqui a sua presença. Eduardo, para a gente começar, vamos começar antes da gente fazer a entrevista de fato. Eu queria que você contasse um pouquinho para a nossa torcida alguma lembrança, assim, alguma recordação marcante que você tem como torcedor do esporte mesmo, alguma coisa que você, de uma lembrança de torcedor, que não sai da sua memória, que você poderia compartilhar com a gente. Esse lado mais torcedor, né? Olha, são vários, né? Eu sou rubro-negro desde que nasci. Meu avô paterno, Carlos Coque de Carvalho, baiano, veio para aqui em 1940 e pouco, no meio da Segunda Guerra Mundial, e casou com a minha avó, evidentemente, Amália Maria de Oliveira, que é daqui pernambucana, da Gema. Tá? E vovô Carlinhos e vovó Amália sempre foram rubro-negros. Meu avô teve uma participação importante na direção do Esporte Clube do Recife. A minha avó, à época, o espaço que era concedido às mulheres era um espaço um pouco mais restrito, evidentemente, mas participava de quermesses, fazia licor de genipapo, de pitanga, eu me lembro ainda de pétala de rosa, e junto com as outras rubro-negras, mulheres elas cuidavam do jardim do Esporte Clube do Recife. O meu pai, Arthur Carvalho, e meu tio Carlos Aloysio de Carvalho, foram atletas amadores do Esporte Clube do Recife. Ambos jogaram no juvenis do esporte. Meu pai, inclusive, fez parte do famoso time do Esporte Clube do Recife juvenil, que foi bicampeão com Manga no gol, jogou com o Nilo Amaroz, enfim, com toda uma rapaziada da época, digamos assim, e eles conquistaram aquele famoso bicampeonato invicto, e num deles sem levar um gol. E eles sempre participaram do esporte. Meu tio Casario chegou a ser diretor do esporte, de patrimônio, cuidou do campo durante muito tempo, de maneira que a minha infância era ir para a Ilha do Retiro. Na época, a Ilha do Retiro ainda tinha aquele bondezinho que, de repente, desapareceu. Tá? Ia para os jogos, convivia com o pessoal. As lembranças são ótimas. Eu tenho lembrança do nosso título com Assis Paraíba, né? Com Dario, enfim, daquele famoso título conquistado sob a batuta do grande, do maior presidente vivo da história do Esporte Clube do Recife, que é o Jardim Guimarães, não tenho a menor dúvida disso. Sim. Depois convivi lá ainda, fui conselheiro, fui vice-presidente já em 3 gestões, acompanhei a nossa vitória em cima do Náutico com aquele gol único, depois de a gente ter perdido nos aflitos. Nós conseguimos aquela vitória heróica com o time sendo gente expulsa, a vitória nossa contra o Corinthians. Então, o meu dia a dia, a minha vida no Esporte Clube do Recife, como todo torcedor, é de muita paixão, desde berço. Tá? Então, eu tive esse privilégio
de ter passado a minha infância, minha adolescência e já adulto no Esporte Clube do Recife, na qualidade de torcedor, e também como vice-presidente jurídico e como vice-presidente administrativo e financeiro. É por aí. E aí é que vai, e meus filhos são rubro-negros, minhas filhas são rubro-negras, meu neto é rubro-negro, Sineu Dizerdo. É bom uma família rubro-negra, né? Completa, né? Claro, Pois é. claro. Pois é. Eduardo, então vamos lá. A partir de agora, então, a gente começa a marcar aqui, a gente começa a cronometrar a entrevista. Gabriele, você pode fazer a primeira... Vamos lá, começa com você a primeira pergunta. Vamos lá. Ok, muito boa noite. Viu, Eduardo? Um prazer receber aqui. Boa noite. E vamos começar, né? Vamos lá, seja o que Deus quiser. Certo. Então, nós sabemos que a eleição ela foi adiada após muita polêmica. Na sua opinião, qual será o maior desafio em assumir um clube no momento em que as competições já estão rolando? Gabriele, me permita só colocar aí um pouco de ordem nisso, rapaz. Não há polêmica com relação ao adiamento da eleição. O Sport ele vive o maior escândalo da sua história. O que houve foi um golpe, tá? E esse golpe está comprovado, né? As eleições estavam marcadas para o dia 18 de dezembro. Houve o vazamento de um áudio, e neste áudio encontravam-se conversando o atual presidente do Esporte Clube do Recife e um ex-presidente do Esporte Clube do Recife, tá? Milton e Arsênio. E neste áudio, toda a torcida rubro-negra, todas as sócias e os sócios do Esporte Clube do Recife ficaram sabendo que as eleições seriam adiadas, porque o grupo que domina o Esporte Clube do Recife há mais de 60 anos, tá? Não tinha encontrado um candidato de consenso para que eles marchassem mais uma vez unidos no dia 18 de dezembro. Isso está dito pelo próprio Milton e pelo próprio Arsênio, não é verdade? Arrumem aí, está tudo pronto, a chapa está pronta. Você, Arsênio, veja aí quem é que você arruma, não é verdade, para ser o candidato, porque eu não posso comandar a aeronave e, ao mesmo tempo, servir batatinhas, ou seja, seria o escândalo das batatinhas rubro-negras, tá? Em 24 horas, o Conselho do Esporte Clube do Recife se reúne virtualmente e, lastreado por um parecer jurídico capenga, que apresentou como justificativa primeira para o adiamento uma legislação federal que não se aplicava à hipótese, e isso já foi desmentido e comprovado que era uma falácia, entendeu que deveria, então, haver o adiamento. Para a minha perplexidade, em que pese o Conselho do Esporte Clube do Recife ter em seus quadros juristas e juristas de gabarito, esse engodo, não é, foi admitido e as eleições foram, então, adiadas. Nós ingressamos com a ação judicial, obtivemos uma liminar e o juiz determinou, e essa liminar, por incrível que pareça, está de pé, que as eleições fossem realizadas de preferência de forma virtual por razões óbvias. A resposta do Esporte Clube do Recife foi de que as eleições não poderiam sequer ser realizadas de forma virtual, né, porque o cadastro de sócio estaria desmantelado, confessando, portanto, a sua desídia administrativa. E que, ao mesmo tempo, já que aquela justificativa da lei federal não tinha qualquer validade, é um absurdo, uma aberração, justificava o esporte à época que também não poderia realizar de forma presencial em dezembro, porque o governo do estado de Pernambuco proibia eventos com mais de 300 pessoas. Nós provamos que era outra mentira, porque o estado de Pernambuco tinha publicado um protocolo que, uma vez seguido, permitiria a realização de eventos com mais de 300 pessoas. A prova maior disto, e eu faço questão de ressaltar, deste golpe descarado, inescrupuloso, contrário a todos os interesses do Esporte Clube do Recife. O Esporte Clube do Recife, dos 11 clubes que tinham eleições marcadas para 2020, foi o único que não realizou as suas eleições. Todos os outros realizaram. E o Esporte Clube do Recife, portanto, é o único clube no Brasil que ainda não tenha a sua nova diretoria empossada, podendo, então, colocar na prática o seu planejamento administrativo. Tá? Agora, foi publicado, então, em janeiro, o edital convocando as eleições para o dia 5 de março. E eu disse, e vou repetir, acho que essas eleições não vão acontecer. Pois bem, para nosso espanto, não é? As eleições a serem realizadas em 5 de março, elas serão feitas de que maneira?
seguindo-se o protocolo que já existia em dezembro de 2018. Eu pergunto, o que é óbvio, a pergunta é óbvia. Se já existia em 2018, era do conhecimento público, por que as eleições, então, não foram realizadas em dezembro? Por que não foram realizadas em janeiro? Por que não foram realizadas em fevereiro? Simples. Porque este grupo, que há 60 anos domina o esporte, não tinha ainda conseguido chegar a uma candidatura única, porque todos os candidatos, à exceção da nossa candidatura, todos, Delmiro, Nelo e o atual presidente afastado, que fez de conta que voltou, todos eles tentaram se juntar, não é? Nelo apareceu como candidato indicado por Jarbas Guimarães, que hoje apoia Delmiro. Delmiro foi indicado por Luciano e pelo grupo de Jarbas, mas não agradou Milton. E por aí foi, não é? Porque a briga é uma briga de vaidades dentro deste mesmo grupo, não é? A história do esporte recente, e isso já virou graça, é a seguinte: se não for do B, é Bivar. Se não for Bivar, é do B. E se não for do B nem Bivar, tem que ser um de do B ou um de Bivar. Então nós temos Milton Bivar, Delmiro bancado por Luciano Bivar e Nelo Campos bancado por Gustavo do B. Tá? Então, como eles não conseguiram chegar a um consenso, porque o atual presidente quer impor a candidatura de um filho putativo dele, que é o atual vice-presidente, e ninguém deles admitia a candidatura do atual vice-presidente, houve este esgarçamento, tá? E agora o capitão Schettino, que abandonou o barco rubro-negro, não é? Na hora em que ele olhou e viu que o barco ia para a Série B, e ele não queria, por vaidade, manchar o seu currículo, não é? Sendo o comandante de um time do esporte que caía para a Série B, ele se afastou estrategicamente, abandonou o navio, foi pescar nas águas claras e transparentes, rasas, de Toquinho, mas uma vez salvo o barco, salva a embarcação e permanecendo na Série A, quando ele farejou, ele imediatamente retornou para tomar vinhos comemorativos pela permanência na Série A. Ou seja, um deboche, uma falta de respeito. Pois bem, mas por conta desse desarranjo entre eles, nós temos essas 3 candidaturas de situação, atenção, não é? E que neste momento agora, por vaidade entre eles, não conseguiram se juntar. O atual presidente quer se reeleger para depois se afastar e deixar o vice-presidente assumindo para dizer quem manda sou eu. O irmão dele, Luciano Bivar, quer mostrar que quem manda é o talão de cheque dele, de Luciano Bivar, e aí vai para o imaginário da torcida rubro-negra que nós vamos, ou eles irão contratar Diego Souza novamente, porque na medida em que o candidato de Luciano diz que vai tentar trazer Diego, e todo mundo sabe que o Sport não tem dinheiro, é evidente que se pensa que Luciano vai passar o cartão de crédito dele, não é verdade? Ou um Pix. E o outro grupo, também por vaidade, agora apoiado por Gustavo, também faz as insinuações, não é, deles no que diz respeito à graça do dinheiro de Gustavo do B dentro da Ilha do Retiro. Tá? Então, por conta disso, tá, é que nós apresentamos a nossa chapa. Aliás, nós somos oposição desde 2018. Em 2018, nós já tentamos romper essa tradição de do B, Bivar, Bivar do B, alguém de do B ou alguém de Bivar, por entender que isso estava vencido. Essa política do café com leite, do cimento com o seguro de vida, ou seguro de construção civil, seja lá o que for, essa alteração falsa, né, de grupos, quando na realidade é um grupo só, isso fazia mal ao Esporte do Recife. Dizíamos que seria uma gestão já com vencimento de validade expirado, caduca e que não iria trazer bons frutos para o Esporte do Recife, e é o que está acontecendo hoje. Né? Aliás, não hoje. Nós fomos 7º lugar no Campeonato Pernambucano. Culpa de quem? Da atual administração. Nós contratamos mais de 50 jogadores e botamos para fora também este mesmo número. Desarranjo de quem? Falta de planejamento da atual administração. Nós tivemos 3 comissões técnicas antes do Jair.
Irresponsabilidade de quem? Falta de planejamento de quem? Nem sequer um perfil de técnico nós temos por conta dessa atual gestão. Não é verdade? Que primeiro era Milton Cruz, depois correram atrás de Milton Mendes, depois voltaram para Milton Cruz, depois foram para Guto, depois foram para Daniel e agora ficaram com o Jair. Então, a gente precisa romper com isso, entendeu, Gabriela? A gente precisa fazer com que o esporte deixe de ficar pendurado no talão de cheque, não é, de salvadores da pátria. O esporte não precisa disso. O esporte já é um time crescidinho, não é, desde 1905. Não pode estar recebendo 500 mil reais de fulano, 4 milhões de Beltrano. Isso não existe mais. Eduardo, para a gente ainda continuar nessa parte da política do clube, só antes de te fazer a pergunta, esse áudio que você citou de Milton Bivar com a Senna, a gente divulgou, inclusive, esse áudio aqui no Rádio Esportista, a gente divulgou esse áudio, vários trechos desse áudio no dia, quando houve, né, a reunião do conselho que adiou as eleições do clube. Mas ainda falta... Você me permita, Gustavo, mas eu sou obrigado, às vezes, né, na qualidade de candidato, de postulante, a recuperar um pouco a memória do povo. Não, claro. Né? O povo porque as pessoas se esquecem. Eu vejo, por exemplo, colegas de vocês, não é, dizendo que Milton operou milagres na Ilha do Retiro. Que milagre, cara pálida? Milagre administrativo? De quê? Não é? Pagou quem? Não, pagamos 40 milhões. E que circunstâncias foram pagas? Na verdade, se administrou, ajeitar o fluxo de caixa, está aí. Em menos de 24 horas, depois de uma prestação de conta de padeiro, que é o que está sendo veiculado como prestação de conta de última hora, no afogadilho, a FIFA desmentiu essa prestação de conta. Não sei se vocês viram. Acabou de sair a notícia de que o Sport está devendo 6 milhões e meio e não pode contratar. Quer dizer, é um escárnio a pessoas que não têm amor à verdade. Se abraçam com factóides, com bravatas, na verdade, com falsas verdades. Então, deram azar dessa vez. Disseram que está aqui a minha prestação, colocamos tudo em ordem, e todo mundo sabe que não é verdade. Demitiram mais de 20 pais e mães de família, sem pagar 4 folhas atrasadas, sem pagar aviso prévio. Não é verdade? O Sport teve conta de energia bloqueada. Na verdade, o presidente em exercício foi obrigado a dizer que não tinha dinheiro para contratar uma empresa de TI para fazer as eleições de forma virtual e todo mundo poder votar. E ainda vem querer dizer que administra bem as contas do esporte. Toda hora, um oficial de justiça. Quantas vezes nós tivemos notícia que os oficiais de justiça foram à Ilha do Retiro para piorar a coisa? Quantas vezes a FIFA bloqueou a conta do Esporte Clube do Recife? E eles tiveram 2 anos para fazer isso. E não prestaram conta em momento algum. Disseram, copiando a minha proposta, que iriam fazer uma perícia contábil, que eu vou fazer uma vez eleito, e eles não fizeram. Não é? Porque andavam insinuando que os ex-presidentes tinham tomado dinheiro, né, desviado o dinheiro do esporte, deixaram essa ideia passar, né, tentando macular a reputação de pessoas sérias. Isso nunca aconteceu. E eles não publicaram o resultado dessa perícia. E agora, com menos de 24 horas, depois de publicar essa prestação de contas, foram desmoralizados pela FIFA. Mas, Eduardo, eu queria agora abordar contigo a questão da reforma estatutária, que ela foi realizada pelo Conselho Deliberativo do clube no ano passado. O texto foi aprovado por unanimidade pelo Conselho, só que o Executivo não convocou a AGE, né, que seria no mesmo dia, inclusive, da eleição. E aí eu te pergunto, se caso essa AGE não for convocada, caso você seja eleito, você vai fazer essa convocação ou você pretende discutir algumas mudanças nesse texto antes dele ser votado pelos sócios? Em primeiro lugar, é um absurdo que esse conselho pretenda a votação de uma reforma estatutária que ele não conseguiu fazer durante 2 anos. Se não fez é porque não teve condições de fazer. O comportamento desse conselho atual do Esporte Clube do Recife deixa muito a desejar. Né? Esse conselho perdeu completamente a legitimidade, tá, de se apresentar como representante dos sócios da sócia do Esporte Clube do Recife. Primeiro porque o mandato dele acabou ano passado. Não é? E eles, disfarçadamente, na medida que prorrogaram ilegalmente o mandato dos executivos, prorrogaram também os mandatos dele. Não é? Quer dizer, uma excrescência. Um conselho que balançou a cabeça de forma assertiva, concordando com absolutamente tudo
que o senhor Milton Bivar apresentou. Tudo. Milton disse, no ano passado, que iria antecipar as eleições por conta do Covid. O Conselho imediatamente disse que concordaria. Eu disse que ia entrar com ação se ele fizesse isso. Não fizeram, não é? Depois foi convocado às pressas para poder aprovar este adiamento esdrúxulo, ilegal, descarado, e aprovou, sem nenhum respaldo legal, sem respaldo fático para isso. Como é que esse Conselho agora se arvora no direito de votar uma reforma estatutária? Eu espero que haja um mínimo de pudor nessa reta final, um mínimo de carinho à ética, à vergonha, não é verdade? E que se aguarde a próxima composição do Conselho para que ela, sim, decida se deve imediatamente solicitar a convocação da Assembleia Geral ou se ela tem algumas ponderações ou alguns reparos a apresentar e a fazer e levar, então, para todos os sócios e as sócias tomarem conhecimento dessa nova proposta. Ok. Gabriele? Seguinte, no caso dessa questão financeira do clube, que inclusive você falou que hoje a FIFA desmentiu a tal prestação de contas, que a situação disse que tinha deixado tudo certinho, como fica essa questão financeira do clube numa gestão sua, né, caso você vença a eleição? Alguma proposta de captação de recursos, algo do tipo? Vários. Primeiro, a nossa proposta, né, é a de radicalizar na profissionalização do clube. Não é? Um grande clube, como o Sport não pode ter improviso na sua administração. Ele tem que ser contemporâneo em todos os sentidos, a começar da sua administração. Na verdade, nós temos que ter dentro do Sport Clube do Recife alguém que efetivamente conheça de finança, de fluxo de caixa, de aplicação financeira, de projeção e de planejamento administrativo financeiro. E não apenas uma pessoa que mande pagar ou que mande não pagar. Não é? Então, nós vamos profissionalizar. Nós já estamos acertados com um CEO, tá, de reputação nacional, credenciado, para poder nos ajudar a fazer todo esse planejamento administrativo financeiro, que começará com a inédita perícia que vai ser feita em todas as finanças e contabilidade do Sport Clube Recife. Por quê? Porque eu tenho um compromisso assumido com os sócios e com as sócias do Sport Clube Recife e que vou realizar essa perícia e de que vou dar publicidade ao resultado dessa perícia a todas as sócias e os sócios do Sport Clube Recife para que eles saibam com quanto dinheiro nós recebemos do esporte, eles saibam quanto o esporte deve, eles saibam a quem o esporte deve, e a gente possa, junto a esses devedores, não é, fazer uma grande renegociação para que o fluxo de caixa possa ser liberado. E, diferentemente do que veio acontecendo nesses 2 últimos anos, a gente não tem a FIFA bloqueando o dinheiro da gente, nem a oficial justiça tentando levar a leilão os nossos bens. Não é? Então, começa daí. A gente vai ter o profissionalismo e a transparência. Tá? Por exemplo, diferentemente do atual presidente que se afastou e que agora quer voltar e que agora quer ser reeleito, etc., etc., não é? Eu não vou me esconder dos credores do esporte, não, porque ele disse isso na imprensa. Não é? Ele disse que quando entrava dinheiro no esporte, ele se escondia dos credores do esporte. Isto é uma indignidade. Não é? Isto é uma indignidade. Eu tenho citado o exemplo de Silvio Guimarães. Não sei se vocês conheceram o grande Silvio Guimarães. Eu duvido que alguém possa sonhar com a hipótese de um homem da estatura moral de Silvio Guimarães se escondendo de alguém ou abandonando o Sport Clube do Recife, porque o Sport Clube do Recife estava correndo o risco de ir para a Série B. Não é? Então, a gente precisa novamente emprestar a nossa vida, o nosso currículo, a nossa experiência, para fazer com que o esporte tenha novamente dignidade institucional, para que as pessoas que vão negociar com o Sport Clube do Recife saibam que podem falar e encontrar com o presidente do Sport Clube do Recife para negociar. Não vão ter que ficar procurando o presidente do Sport Clube do Recife. Então, nós vamos fazer isso. Vamos contratar os funcionários, os profissionais devidos. Vamos contratar, e já está acertado, um grande gestor de marketing e comercial
referência no futebol brasileiro, Jorge Avancini, responsável pelo pacote social do Internacional, que colocou 130 mil sócios em dia, não é? Nós vamos transformar as instalações da Ilha do Retiro num grande, ou dentro do tamanho dela, não é? Num grande ambiente de lazer e de negócios, não é? Será a Ilha Inteligente. As pessoas, os sócios da ilha, do esporte, as sócias, nossos filhos, nossos netos, poderão ir para a Ilha do Retiro, praticar o seu lazer, tá? Entrar nas nossas academias, que serão limpas e asseadas, os nossos banheiros serão limpos, seguros e asseados, não é? Praticar o seu esporte, a sua escolinha, mas terá um lugar decente para tomar café, para trabalhar, se quiser continuar na Ilha do Retiro, se quiser fazer uma reunião empresarial de profissão, terá ambiente para isso. Nós teremos um corredor de serviços à disposição dos sócios e das sócias do Esporte Clube Recife. Nós vamos alugar, então, esses espaços, para que a gente tenha lá uma série de atividades comerciais para render dinheiro ao Esporte Clube Recife. Os esportes olímpicos amadores também serão profissionalizados, passará a ser um ambiente também que trará receita ao Esporte Clube do Recife. Para isso, já está acertada a contratação de um profissional de excelência, o professor Paulo Cabral, que já foi nosso superintendente de esportes olímpicos amadores, e colocou dinheiro dentro da Ilha do Retiro por conta de vários projetos que ele apresentou. Nós vamos deixar de terceirizar os esportes olímpicos amadores, vamos apresentar projetos para cada um dos esportes olímpicos amadores, para obter renda e receita, tanto públicas quanto principalmente das privadas, Porque o mundo privado ele tem interesse em patrocinar, principalmente se houver, e vai haver nesses nossos projetos, uma conotação também social. Nós vamos também ter este cuidado de colocar em cada projeto nosso, nos esportes olímpicos amadores, uma preocupação e conotação social. Portanto, o remo voltará a ser referência nacional, o basquete voltará a ser referência nacional, o vôlei, enfim, nós vamos fazer com que o Esporte Clube Recife volte a ser referência nacional nos seus esportes olímpicos. E, como nós estamos contando no nosso conselho com o campeão mundial Ricardo Dubé, dentre outros, Ninho, triatleta, e vários outros, a minha vice-presidente executiva, a primeira mulher a disputar na história do Esporte Clube Recife esse cargo, foi campeã várias vezes de polo aquático pelo Esporte Clube Recife, hoje ela é médica cirurgiã, enfim, uma gama de ex-atletas do Esporte Clube Recife, Eduardo Carvalho, que jogou basquete, o filho dele ainda é um grande atleta nosso, juvenil, sub, tá? Nós vamos pegar toda essa rapaziada que tem o berço amador, como eu também tenho, e vamos fazer com que o esporte volte a ser excelência nos esportes olímpicos amadores. Então, as receitas virão daí, do profissionalismo, da transparência, da contratação de um CEO competente, da contratação de um diretor responsável por nossos pacotes de sócios, nosso marketing que foi sucateado, nosso departamento comercial. Faremos uma rígida economia, tá? Eu não tenho talão de cheque de ninguém, não é para insinuar a torcida rubro-negra que vou trazer algum ex-jogador do esporte, estrela do esporte, que está com saudade do esporte para encerrar a sua carreira aqui. Não é isto que nós precisamos fazer. Nós precisamos valorizar a base do esporte do Recife, não é? E tudo isso vai gerar economia. Como eu disse, nós vamos contratar, eu acho que eu já disse aqui, não é? Uma comissão técnica que terá a obrigação e vai ficar apalavrada conosco, isso vai ser publicizado também, 2 anos aqui na Ilha do Retiro. Nosso projeto tem começo, meio e fim. Eu estou vendo agora os outros candidatos, né? Inclusive o capitão Schettino, lá de Toquinho, né? Dizer que vai contratar Jair, que vai contratar, inclusive hoje saiu uma aberração, já o anúncio da renovação de Jair. Um descalabro, uma falta de respeito com os sócios e com as sócias do Esporte Clube Recife, que ainda irão votar no próximo sábado, dia 5. Né? Mas agora Jair vira um herói. Eu sempre defendi Jair, sempre. Há 40 dias atrás, 30 dias atrás, não é? Recebia torpedos e zaps, e todos esses outros candidatos estavam calados, sem defender Jair. E eu defendi a permanência de Jair. Tá? Então, eu preciso saber, não é? Se de fato, uma vez eleito, Jair
Jair, estará disposto a se enquadrar no que nós queremos colocar em prática. Ficar aqui 2 anos é o primeiro princípio. Eu não quero contratar qualquer técnico, e nem o próprio Jair, que faça um contrato de 1 ano ou de 2 anos, mas que daqui a 2, 3 meses receba uma proposta, entre aspas, irrecusável do Japão. Não é? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que acontece agora e sempre. Bota Jair para fora, não é? Porque é muito fácil dizer que vai renovar com o Jair agora, mas não garante a Jair quanto tempo ele vai passar aqui. Então, a torcida quer Jair, vamos dar o pão, não é? O brioche para a torcida. Né? E digo isso com todo carinho e todo respeito, porque eu também sou torcedor. Contrata Jair. Daqui a 3, 4 jogos, Jair ainda não conseguiu botar em prática o que ele queria, a torcida critica, bota Jair para fora. E aí são 4 comissões técnicas, 60 jogadores contratados e demitidos. Aí é uma sangria, não tem estabilidade, não é? O time fica perdido e a gente não consegue chegar onde a gente quer chegar. Eduardo, já que você tocou nesse assunto da comissão técnica, eu já vi, inclusive, várias declarações suas dizendo exatamente isso, que você quer manter uma comissão técnica aqui no esporte por 2 anos. Mas aí, eu te pergunto, isso é uma dúvida minha, até mesmo como torcedor. Como é que o senhor pode garantir que essa comissão vai permanecer no cargo, independente de resultados negativos que o esporte possa vir a ter durante a temporada, ou até mesmo a pressão da torcida? Porque a gente sabe, por exemplo, que o próprio Jair balançou algumas vezes no cargo nesse campeonato brasileiro. A gente teve a demissão de Guto Ferreira logo após uma eliminação de Copa do Brasil. A gente teve a queda de Daniel Paulista por um mau começo no Campeonato Brasileiro. Então, como é que qual é a garantia que você dá à torcida que essa comissão, seja Jair ou outro profissional que venha para cá, vai ficar 2 anos aqui? E mais em cima disso, esse teu técnico, se vier para um novo técnico, pode ser um técnico estrangeiro? Pode. A questão de ficar a garantia é muito simples. É saber quem você vai contratar. Você não pode contratar um carreirista, não é verdade? Primeiro lugar. Segundo lugar, você perguntou e respondeu. Quantos devem estar arrependidos? Quantos da torcida rubro-negra devem estar arrependidos pelo fato de Guto ter sido demitido? Mas isso é natural na torcida. Não é verdade? Uhum. Isso é natural. E, principalmente, é natural num clube que não tem planejamento. Se houvesse planejamento, confiança no trabalho do técnico, e o técnico não fosse contratado apenas porque, vamos ver, vamos tapar um buraco, fica aí, se ganhar 2 jogos, fica e tal, nós poderíamos estar com o Guto. Saiu daqui na baixa e vejam para onde ele levou o Ceará. Quanto nós não teríamos lucrado, não é? Se Guto tivesse permanecido aqui, sem nenhum demérito a Jair. Mas Guto já estava aqui, tinha contratado alguns jogadores, conhecia o grupo, levou o time para a Série A, não é verdade? Aí começa o campeonato, 2, 4, 3 jogos, vai embora. Não é? Então, tá aí o avanço, como é o menino que está no Corinthians, como é o Mancini, né? Então, o Mancini estava fazendo um trabalho extraordinário, valorizadíssimo, mostrando que sabe trabalhar no Atlético Goianiense. Não resistiu à proposta do Corinthians. Não é verdade? Agora, precisa saber se ele não resistiu à proposta do Corinthians, se ele não tinha a segurança da diretoria do Atlético Goianiense de que ele permaneceria. Essa reciprocidade de palavra de honra e de compromisso, ela tem que existir. E nós vamos ter que dizer à torcida, não o que a torcida quer ouvir. Não é? Nós temos que dizer à torcida sempre a verdade. Não é verdade? Porque a mão que apedreja é aquela que afaga. Quiseram, né, botar Guto para fora. E agora? Quantos se arrependeram? E há 40 dias atrás que pediam para Jair ser posto para fora imediatamente? Não é verdade? Que agora querem que Jair permaneça. É preciso ter projeto. É preciso ter confiança. É preciso ter perfil. A torcida é natural. Ela é emoção pura. Venceu, conseguiu, que maravilha. Mas é preciso fazer uma análise de todo o histórico, né? De toda a jornada do técnico, da sua vida e do que ele está pretendendo fazer na Ilha do Retiro. O nosso próximo técnico, uma gestão séria, que não pensa em trazer ex-estrelas para a Ilha do Retiro, mas valorizar a sua base pensando no futuro, ele vai ter que acompanhar a base na nossa gestão. Entendeu, Gustavo? Nós vamos prestigiar efetivamente a base. Quem vai disputar o Campeonato Pernambucano, se houver a eleição no dia 5, não é?
na nossa gestão, será a base. Nós precisamos investir na base. Está aí o Atlético do Paraná. Para isso, Gabriele, já lhe respondendo aí alguma coisa, eu dou nome às pessoas. Ao invés de panfletar dizendo precisamos cuidar da base, nós estamos acertados com Antônio Carlos, professor Antônio Carlos, membro do Comitê Olímpico, homem sério, referência internacional. Foi ele quem fez a base do Atlético do Paraná. E o Atlético do Paraná hoje é isto, não é verdade? Um estuário, né? Um mangue que a todo momento aflora 1, 2, 3 joias do futebol brasileiro, não é verdade? Sem nenhuma grande estrela, Não, nós precisamos ver os nossos talentos daqui, e na medida em que você gasta 150, 200, 300 mil trazendo um jogador mais experiente, não é? Sem investir primeiro na base, nós não vamos criar raízes, nós não vamos ter lucro, nós não vamos ter quem vender, não é verdade? No futuro, porque o esporte, o futebol é venda também de jogadores, não é isso? Então, nós precisamos profissionalizar. A torcida precisa ver o Esporte Clube do Recife, não somente agora, mas em perspectiva de futuro. Senão nós vamos continuar fazendo o que acontece. Nós subimos e caímos, subimos e corremos o risco de cair. Não, nós temos que chegar no patamar de equilíbrio que o esporte merece. O esporte é um time, um clube sólido. Ele tem que estar sempre entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. Ora, basta se organizar, não é? E a torcida terá que ter paciência. Algumas pessoas ficam chateadas, até no meu grupo, Eduardo. Eu não ensaboo, entendeu, Gustavo? Uhum. Em 2018, perguntaram a mim se eu iria renovar com o Durval, o maior zagueiro do Brasil. E eu disse que não. O meu adversário disse que sim, vamos renovar com o Durval. O Durval renovou e não jogou um jogo. Tá? Então, é preciso que a torcida decida se quer ouvir a verdade, não é? Ou se quer se enganar. Outra decisão que a torcida tem que fazer, os sócios e as sócias, é se querem, não é, voltar a frequentar o estádio da Ilha do Retiro e a Ilha do Retiro como um todo, com tranquilidade, com segurança. Se quiserem fazer isto, e eu digo isso de coração aberto, não é votar no movimento Uma Razão para Viver. Sabe por quê, Gustavo? Sabe por quê, Gabriel? Porque todos os outros candidatos, Milton, Delmiro e Nelo, todos eles vão permanecer com um compromisso com a torcida jovem. A torcida jovem postou hoje, vocês devem ter visto, não é? Descaradamente, uma fotografia dentro da Ilha do Retiro. Imagine a que ponto essa gestão levou o Esporte Clube do Recife. A que momento infame e indigno para a família rubro-negra. Não é? Permitir que componentes de um grupo tido como associação criminal pelo Ministério Público de Pernambuco posasse de fiscais das eleições do dia 5. Vocês imaginem, não é? Esse atual gestor do Esporte do Recife, volto a repetir, o capitão Esquetino de Toquinho, que correu, abandonou o barco rubro-negro quando pensou que o barco ia afundar para a Série B e agora está querendo voltar como se fosse herói. Entrou nos braços da torcida jovem em 2018 no Salão Nobre do Esporte do Recife. Eu estava lá, não sei se vocês estavam, mas saiu nos jornais, eu tenho jornais. As bandeiras da torcida jovem sendo hasteadas e penduradas na sede do esporte. Não é? Os dirigentes atuais do esporte se confraternizando nos aeroportos do Brasil, tomando chopp e cafezinho com o presidente da torcida jovem. Não é? Então, os sócios e as sócias do esporte, eles têm 3 candidatos para escolherem para que a torcida jovem permaneça frequentando a Ilha do Retiro. 3. Um único candidato não admite a torcida jovem na Ilha do Retiro. É o candidato do Movimento Uma Razão para Viver. Gabriele? Então, Eduardo, uma coisa já puxando esse gatilho da questão de torcida, a relação do clube com a torcida está bem desgastada nas redes sociais. E nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, onde a gente ainda não sabe quando volta um público aos estádios, acho que as redes sociais são de suma importância. E o esporte até vem crescendo nas redes sociais,
mas em contraponto a gente sabe que quem está lá é constantemente atacado por certos membros da situação, né? Como você faria para... Me permita, meu amor, repare. Não está sendo... Me desculpe ter lhe chamado de meu amor, mas é com todo respeito e com Não, todo sem problema. carinho. Você é bem mais nova, tem a idade de ser filha minha, eu já sou avô e tal, rapaz. Não são pessoas que atacam, não. O atual presidente afastado, vamos dar nome, não é? O atual presidente afastado, o capitão Schettino de Toquinho, não é? O capitão de Maré Mansa e Maré Rasa, não é? Não se faz de rogado, não. Ele vai para as redes sociais, não é? E detrata sócios e sócias do Sport Clube Recife que não concordam com a administração dele. E vocês sabem disso. É ele mesmo quem faz isso. Não é verdade? É ele quem diz quem é filho da ou filho do. Não é verdade? Toda vez que recebe uma crítica de algum sócio ou alguma sócia, ou de algum torcedor ou de alguma torcedora. É ele quem faz isso através das mídias sociais. Agora, essa coragem toda, infelizmente, nós não vemos desse senhor para ir ao debate. Não é? Para enfrentar cara a cara um adversário dele. Em 2018, ele faltou a todos os debates. Eu fui a todos, ele faltou a todos. Inclusive de forma deselegante, não somente comigo, mas com a torcida rubro-negra, desmarcando de última hora, faltando 10 minutos para começar o debate, 15 minutos. Agora, neste ano de 2021, ele já não foi ao primeiro. Disse que não ia ao primeiro porque não gosta de debate. Quem se dispõe a ser presidente de um clube de futebol, não é? Principalmente da estatura do Sport Clube Recife, não pode fazer somente o que gosta. Não é? Ele deve satisfação aos sócios e às sócias. Ele tem por obrigação comparecer a um debate convocado pela imprensa e ou por podcast ou por blog. Não é verdade? Agora, ele não faz isso, mas se utiliza, não é, desses instrumentos virtuais para atacar a honra de sócios e de sócias do Sport Clube Recife. Não é verdade? O meu relacionamento vai ser um relacionamento, e já o é, franco, direto, amistoso e carinhoso, porque tem que haver reciprocidade. Não é verdade? Eu tenho que respeitar as pessoas, apesar da minha fala dura agora, porque eu estou verdadeiramente indignado na qualidade de torcedor e sócio do Sport Clube Recife, com a disfarçatez, não é, dessa atual administração, pelo golpe que perpetraram. Não é? Você imagine, Gabriel, fugindo, mas a gente está aqui numa conversa boa, o seguinte: eu recebi ontem uma postagem do capitão Schettino de Toquinho, dizendo que estava muito preocupado, não é, com essas eleições presenciais no dia 5/3. É um deboche. Não tem outra palavra, não é uma declaração polêmica, é um deboche. Não é? O ano passado, no auge da crise da pandemia, ele foi para as rádios defender a reabertura dos estádios. Como é que agora ele está com medo da pandemia? Se ele tem medo da pandemia, por que ele não deu a ordem, não é? Mesmo lá de Toquinho, para que as eleições virtuais fossem viabilizadas? O que é que ele quer dizer com essa entrevista? Desse receio recente dele, não é? Dessas eleições presenciais. Já é um aviso de que elas serão adiadas? Ou já é uma maneira de intimidar as sócias e os sócios a comparecerem à eleição? Porque quanto menos sócia e quanto menos sócios comparecerem, vai prevalecer o voto de cabresto, não é verdade? Vai prevalecer o voto, não é, dessa torcida organizada, que se diz organizada, mas é tida pelo Ministério Público como uma organização criminosa, que nós sabemos que vários e vários deles estão na lista de sócios do Sport do Recife. Isso é público, isso é notório, não é verdade? Então, quanto menos sócias e sócios que tenham realmente liberdade para votar comparecerem, por óbvio que o que vai prevalecer é o voto do cabresto, não é? É o voto de quem quer que permaneça esse desmantelo dentro da Ilha do Retiro, esta falta de respeito ao sócio e à sócia do Sport do Recife. Nós precisamos lutar contra isso. E nós vamos lutar até o fim.
Esse negócio de ser do B, ou ser Bivar, ou ser Bivar, ou ser do B, ou ser unido B, ou ser unido Bivar, isso tem que acabar em homenagem à história do Esporte Clube do Recife. Eduardo, eu vou ainda em cima de torcida, já que a gente aqui já está com 40 minutos, mas a gente vai dar uma esticadinha aqui, porque você já respondeu muitas perguntas aqui, inclusive que eu tinha preparado aqui durante sua fala, você já respondeu muitas perguntas já. Mas tem uma pergunta ainda que eu queria fazer, que é sobre a questão, ainda sobre essa parte da torcida. Eu queria saber como é que você vê como deveria ser o relacionamento do esporte com, digamos, com aquela parcela menos favorecida financeiramente da torcida, que a gente sabe que é uma parcela importante que tem dentro do clube. Eu queria saber se você tem planos de criar, por exemplo, categorias de sócio popular, ou ingressos mais baratos quando a torcida puder voltar aos estádios, assim que a situação da pandemia estiver mais controlada, ou até venda de produtos licenciados, mas com um preço um pouco mais barato, que poderia ajudar até a combater a pirataria, que a gente sabe que é um problema gravíssimo dos clubes brasileiros. Olha, com certeza, né, a Avancini não vai se limitar a distribuir copinhos de plástico, de acrílico, de plástico para os torcedores e para os sócios. Com certeza, a expectativa que nós temos de trazer um profissional do gabarito de Avancini, não é de reorganizar o departamento comercial e de marketing de forma que todas as sócias e os sócios do Esporte Clube Recife e aqueles que ainda não o são, mas querem ser, tenham condições de sê-lo. Tá? Nós temos que adequar o Esporte Clube Recife à precariedade financeira que hoje reside em cada um dos lares, ou na grande maioria dos lares brasileiros, por conta dessa deficiência, desse problema do coronavírus. Evidentemente, quantos perderam emprego, quantos tiveram suas rendas diminuídas, etc, etc. Então, toda essa análise, tá, do quadro de sócio e a perspectiva de trazer e de criar outras categorias, evidentemente que nós estamos atentos. Agora, eu só posso pensar em trazer alguém para ser sócio do esporte, evidentemente, se nós tivermos o que oferecer. Não é? Eu não vou pedir, por exemplo, a Gabriele Martins para ser sócia do esporte, ela não poder, numa situação que ela necessite, ir ao banheiro, nem da piscina, nem da quadra, nem do estádio da ilha. Não é verdade? É preciso ter atenção. É preciso dar alguma coisa. Eu vou chamar alguém para ser sócio do Esporte Clube Recife, sem que a pessoa possa, digamos, num determinado final de semana ou durante a semana, ir para a ilha, abrir seu notebook, para tomar um café decente, para aproveitar toda aquela situação que é bonita, bucólica na ilha, não é? E trabalhar? Quem é que faz isso hoje na Ilha do Retiro? Onde é que você vai fazer isso hoje na Ilha do Retiro? Não é? Você passa pela Ilha do Retiro hoje, é um desmantelo. Um completo desmantelo. É um metro quadrado, um dos metros quadrados mais caros do Recife, absolutamente ignorado. O primeiro andar da Ilha do Retiro é poeira, pó e teia de aranha e vidro quebrado. E é assim há muito tempo, quando na realidade deveria ser outra coisa. E para isso nós temos também a criação, que eu já vi que estou sendo copiado, tá, da vice-presidência cultural, porque existia uma presidência decadente, vice-presidência social, para cuidar de festa da espiga e o banho de sol no carnaval da Ilha do Retiro. Mais nada. Tá? A nossa vice-presidência cultural, ela vai ser responsável por trazer para a Ilha do Retiro cursos de literatura, de artes plásticas, de música, de dança, de capoeira. Nós vamos fazer da Ilha do Retiro, a Ilha Inteligente, um lugar onde uma pessoa possa, conforme eu disse, ir de manhã, praticar o seu esporte e fazer outras atividades culturais. Não é? Nossos filhos, nossas filhas podem querer, não é, apresentar algum talento e quererem, por exemplo, desfrutar da Ilha do Retiro segura, não é verdade? Para fazer curso de diversas outras coisas. Como eu disse agora, de dança, de música, por que não? Não é? Artes plásticas, de pintura, de balé, não é verdade? É muito melhor, não é, do que ter aquela coisa empoeirada, sacudida, quebrada, não é, sem zelo, sem nada. E isso vai servir também, tá, porque nós temos esse compromisso para os filhos e as filhas dos nossos funcionários, não é? Para que eles ratifiquem o interesse de serem torcedores do Esporte Clube Recife. É isso, não é isso, não é nenhuma
nenhuma invenção da roda, mas nós estamos trazendo aqui para o Esporte Clube do Recife. Não é? Então, respondendo a sua pergunta, que eu acho que eu já respondi, nós vamos ter todo o carinho e todo o interesse, evidentemente, em contemplar o maior número de sócios e sócias, torcedores do Esporte do Recife. Para isso, eu estou trazendo um profissional, e estou dando o nome do profissional. Diferentemente dos outros que ficam panfletando, vamos cuidar da base, tem que ter atenção pela base. O social pode ser, dê nome, diga o que vai fazer, e diga o que vai fazer. Eu estou dando nome e estou dizendo o que nós pretendemos fazer. A Ilha do Retiro, nunca mais, na nossa gestão, será entregue a barata, rato e mosca. Tá? A Ilha do Retiro será uma ilha viva, uma ilha inteligente, uma ilha de braços abertos para todas as sócias e sócios do Esporte do Recife. Porque a nossa gestão tem combatido isso. A Ilha do Retiro, o Esporte Clube do Retiro, não tem dono. Alguns pensam que são dono. Vão para lá, vão para cá, vão pescar, abandonam o barco, depois voltam para mostrar que quem manda aqui sou eu. Na nossa administração, isto não vai acontecer. Tá? E o compromisso que a gente tem para que isso fique concretizado é o seguinte: na minha sucessão, tá? Daqui a 2 anos, se é que nós vamos ter 2 anos, porque agora já são 1 ano e 4 meses, na verdade, as eleições serão virtuais, sim. Serão virtuais. Eu vou garantir, estou garantindo. Portanto, todos os membros de embaixadas, consulados, todos os rubro-negros e rubro-negras que estejam, tá, em Veneza, em Orocó, em Miami, em Vancouver, todos, em Londres, em Paris, todos poderão votar e deverão votar no próximo presidente do Esporte do Recife. Não é justo e não é honesto que eu vá atrás de um rubro-negro morando em Lisboa, peça para ele ser sócio do Esporte do Recife, para ele receber uma camisa do esporte e não poder votar. Gabriele, certo? A última pergunta para a gente fechar a entrevista aqui com o candidato Eduardo Carvalho. Certo. Para encerrar aqui, eu gostaria de saber qual a expectativa de vocês em relação ao ano de 2021 do esporte, com vocês na direção do clube, né? Veja, a expectativa é de muito trabalho e muita dureza. Eu achei engraçado esse canal. É trágico e cômico ao mesmo tempo. Vi uma entrevista do capitão Schettini e de Toquinho, não é? Tentando se justificar pelo desastre do 7º lugar no Campeonato Pernambucano, ou coisa que o valha, porque teve 30, 60 dias para fazer a equipe dele quando ele recebeu o Sport do Recife em 2018. Quanto tempo a nova gestão vai ter para fazer seu time? Quanto tempo este golpe, né, graças a este golpe, nós vamos ter para montar a nossa equipe, nosso time? Ele teve 30, 60 dias. E a próxima administração do esporte, graças a eles, terá quanto tempo? Tá? Então, a nossa expectativa em 2021 é de muito trabalho, porque nós vamos quebrar muitos paradigmas para o bem do esporte. Por exemplo, nós não vamos pagar bicho, diferentemente do que eles fazem. Eles dizem que vão mudar, que estão... Não mudam absolutamente nada. Eu já avisei a minha comissão técnica, que já está acertada, de que podem conversar com os atletas que virão para o Esporte do Recife, mas avisem que não vai ter bicho, vai ter meta. Eu não vou pagar X reais, não é, a quem ganha X mil reais, porque empatou, não é, ou ganhou aqui e acolá. Não vai me adiantar nada este empate se eu não for campeão, se eu não for segundo lugar, depender do nosso planejamento. Então, eu estou dando um exemplo prático, não é, do que nós pretendemos fazer na Ilha do Retiro. Será, Gabriel, um ano muito duro, não é? Mas eu, diferentemente da atual administração, e é por isso que eu vou fazer também essa perícia administrativa financeira, não vou ficar terceirizando, tá, a responsabilidade por alguma derrota que eu venha a sofrer no campo ou em outra situação, não é? Porque tudo o que aconteceu durante esses 2 anos e meio, praticamente, e que não deu certo, tudo foi terceirizado para a gestão anterior. Tudo. Nada foi responsabilidade do capitão Schettino. Nada. Não é? Essa herança maldita, que nada tem a ver com o desastre do Pernambucano, 7º lugar, que nada tem a ver, tá, com essa nossa passagem este ano na Série A,
calamitosa. Nós conseguimos nos salvar pelo resultado dos outros. Essa que é a verdade. Lutamos, o time teve brio, Jair fez um grande trabalho, mas nós perdemos dentro da Ilha do Retiro o jogo que era para garantir a nossa classificação, independentemente dos outros. E quem garantiu a nossa classificação não fomos nós, foram os outros. Não é? E a atual administração vai tomar vinho em restaurante Granfino, tá? Então vai ser um ano duro, um ano sério, um ano de muita transformação, um ano de profissionalização, um ano de transparência. De 2 em 2 meses, nós vamos mandar para as sócias e para os sócios que estiverem em dia com as suas mensalidades um boletim financeiro administrativo mostrando como as finanças do esporte estão sendo tratadas, tá? Diferentemente dessa gestão de agora, que passou 2 anos sem prestar conta, mandou uma conta de padeiro ontem, como se fosse uma prestação de conta, e acabou de ser desmentido em menos de 24 horas pela FIFA. Esse constrangimento eu não vou ter, nossa administração não vai ter. Tá? Então, a torcida rubro-negra, a sócia e o sócio do Sport Clube Recife tem que se preparar para um ano duríssimo, que é o ano 2021, no que diz respeito ao Sport Clube Recife. Agora, podem ter a certeza de que na nossa gestão o esporte vai entrar em campo, em quadra, vai entrar para jogar qualquer tipo de esporte olímpico amador, profissional, nosso futebol feminino, sempre entraremos para vencer. Porque a marca do Sport Clube Recife é a garra, é a luta e a vitória. Nós vamos enfrentar todos esses desafios. Temos o nosso planejamento, que já está no nosso Instagram, tá? Que foi fruto de uma pesquisa inédita, não é? Feita junto a sócios e às sócias, coisa que nenhum outro candidato fez. Todos eles estão dizendo o que pretendem fazer, mas tirando do bolso, sem ouvir ninguém. Nós ouvimos. Muito sangue, muito suor, muito trabalho e muitas lágrimas de felicidade. É o que a gente pretende que o Sport Clube Recife tenha nesse primeiro ano de 2021. E se tudo der certo, a gente continua em 22 nesse mesmo ritmo para fazer com que as instituições, eu digo, toda a administração do esporte, ela se aperfeiçoe cada vez mais. Mas a gente vai tornar o esporte, Gabriela e Gustavo, um time aberto, um clube aberto, contemporâneo, linkado não só com o presente, mas com olhos para o futuro, sem nenhuma mentira, sem nenhuma bravata, sem nenhuma cascata, olhando nos olhos dos credores, olhando nos olhos dos sócios, das sócias e dos torcedores do Sport Clube do Recife. É assim que a gente vai encarar essa administração, com muita dignidade. O esporte precisa que a dignidade e o respeito voltem a residir na Ilha do Retiro. Valeu, Eduardo. Como minha última pergunta é exatamente essa pergunta praxe que eu vou fazer para você e também para os outros candidatos que passarem aqui no Rádio Esportistas, para a gente encerrar. Em poucas palavras, por que Eduardo Carvalho quer ser presidente do Sport Clube do Recife? Rapaz, eu tenho respondido isso, inclusive fui mal interpretado aí por um colega seu. Eu soube, me disseram, né, porque disse que, de acordo com a minha resposta, eu estaria, entre aspas, me escondendo, né, ou querendo esconder a minha responsabilidade com o meu grupo. É engraçado, ele acha que dividir a responsabilidade com o movimento Uma Razão para Viver, não é? É pouca coragem da minha parte. No entanto, ele não faz crítica a quem está contando com o voto da jovem, não é? Essa crítica ele não fez. Ele não faz crítica a quem abandonou o Sport Clube do Recife pensando que o esporte ia para a Série B e agora voltou. Essa crítica ele não fez. Eu não quero voto para Eduardo Carvalho. A gente precisa acabar com esse personalismo. Quem vota em Eduardo Carvalho é o mesmo que vai votar no talão de cheque de Gustavo ou de Luciano Bivar, não é? Ou vai votar nos amigos de Milton Bivar. Não, eu não quero voto para Eduardo Carvalho. Eduardo Carvalho faz parte de um movimento, está liderando esse movimento, porque teve esse poder, essa honra otorgados por este movimento, tá? E eu vou levar isso muito a sério, com muita responsabilidade. Os êxitos serão compartilhados por todos aqueles que estiverem junto comigo e todas as derrotas serão assumidas pelo líder, pelo presidente. O presidencialismo impõe isto e não se esconder, tá? Então, quando eu digo que eu não quero um voto, ou o porquê de votar em Eduardo Carvalho, é porque eu quero e desejo que votem num projeto, tá? Alguns amigos meus
me permitam um pouquinho mais me estender, Gustavo e Gabriel, só para deixar isso claro. Alguns amigos meus disseram, Eduardo, rapaz, eu estou assim porque você é amigo, mas eu estou vendo os amigos nas outras chapas, estou meio acanhado. Eu digo, rapaz, da minha parte, você não tem que ficar acanhado. Tá? Agora, eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu não quero que você vote em mim, não. Se o pessoal da outra chapa, seu amigo, quer que você vote nele, tá errado. Não é? Isso não faz bem para o esporte, não. Você tem que votar em um projeto. E eu não vou ficar magoado com você se você achar que o projeto do outro é melhor do que o nosso, não. Agora, não vote em Eduardo Carvalho. Não vote no talão de cheque de fulano. Não vote na conta bancária de Beltrano. Isso não faz bem ao esporte. Vote num projeto que se mostre consistente. Então, o que eu quero é que os sócios e as sócias do Esporte Clube Recife compareçam em massa no dia 5/3, se acontecer, para não permitir que o cabresto e a torcida jovem elejam o próximo presidente do Esporte Clube Recife. E votem num projeto que será, sim, liderado por Eduardo Carvalho, por conta deste compromisso que eu assumi com este grupo, e que será partilhado por todos eles, mas a responsabilidade da implantação vai ser de Eduardo Carvalho, porque eles me pediram isso e me otorgaram esse poder. Mas não é votar em Eduardo, vamos acabar com esse negócio de cacique e de dono do Esporte do Recife. O caciquismo tem que acabar, tá? A época de Caixa d'Água, a época de Eurico Miranda, isso acabou. E o esporte precisa acabar com isso, tá? Estou à disposição de vocês. Valeu, Eduardo Carvalho. A gente quer agradecer aqui a sua presença aqui no Rádio Esportistas. Foi um papo muito legal aqui. A gente conversou realmente muitos assuntos importantes e que é um momento realmente que a torcida rubro-negra precisa ter muitas informações, né, que os candidatos é a maior eleição, né, da história do esporte. Nunca tivemos tantos candidatos concorrendo à presidência e é um momento da gente debater o clube, é um momento que a gente precisa realmente discutir propostas, porque vem aí, como você disse, 2 anos de muita dificuldade pelo esporte e é um momento desafiador aí para quem for o presidente no próximo dia 5. Quero agradecer a você, muito obrigado pela presença. Também quero agradecer a Gabriele. Gabriele, obrigado por estar aqui com a gente. Valeu mesmo. Sempre é que esteve participando, né? Agradecer a Eduardo, que nos abrilhantou aí com a sua presença e eu discuti proposta, né? Que é importantíssimo. Eu que agradeço de coração a vocês, tá? Pela tranquilidade, pela democracia, pelo espaço, pela preocupação de vocês em realmente deixarem que a gente apresente com muita tranquilidade o que a gente está pensando, tá? E com verdades. Vocês permitiram que as verdades fossem ditas. Não há nenhuma acusação pessoal aqui da minha parte, nenhum ataque pessoal. O que há, na realidade, é o destaque para o comportamento de determinadas pessoas. E elas têm que assumir essa responsabilidade. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição de vocês pelo Esporte Tudo, sempre. Valeu, Eduardo. Com essa, então, a gente encerra aqui essa primeira entrevista com os candidatos à presidência do Esporte Clube do Recife, aqui no Esportistas Blogcast. A gente volta na próxima. Valeu, torcida. Um abraço pelo Esporte Tudo. Esportistas Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.